Segunda Guerra Mundial. Cenas que não aparecem nos livros de história convencionais. Cenas que até hoje fazem italianos de 80 a 90 anos chorarem ao lembrar. O que os soldados brasileiros fizeram na Itália que provocou tamanha comoção? Por que mulheres que mal conheciam aqueles homens abraçavam-nos como se fossem família? Por que idosos ofereciam seus últimos pertences como presentes de despedida? Por que crianças pequenas choravam como se estivessem perdendo seus próprios pais? A resposta não está nos campos de batalha, não está nas estatísticas militares de 20.573 prisioneiros alemães capturados. Não está nas vitórias táticas em Montese, Monte Castelo ou Castelnovo. A resposta está em algo muito mais simples, muito mais humano. Algo que diferenciou os brasileiros de qualquer outra força militar que passou pela Itália durante aqueles anos de guerra. Mas para entender o que aconteceu naquele julho de 45, precisamos voltar um ano atrás. Voltar para o momento em que os primeiros brasileiros desembarcaram em solo italiano. Porque o que os pracinhas fizeram antes de voltar ao Brasil não foi um gesto isolado. Foi a culminação de 8 meses de interação que transformou completamente a forma como os italianos viam aqueles soldados vindos de um país tropical distante, falando uma língua estranha, usando uniformes americanos, mas carregando algo que nenhum outro exército trouxe consigo. E esse algo mudaria vidas para sempre. 16 de julho de 1944, Porto de Nápoles, Itália. Depois de 2 semanas cruzando o Atlântico e o Mediterrâneo a bordo do navio americano General Mann, cerca de 5.000 brasileiros pisavam em solo europeu pela primeira vez. A maioria eram jovens de 21 anos que nunca haviam saído de suas cidades no interior de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Muitos mal tinham completado o ensino básico. Vinham de Guaxupé, de São João del Rei, de pequenos povoados onde a vida era simples e a guerra parecia algo distante e real, cinematográfico. O que viram ao desembarcar chocou até os mais preparados psicologicamente. Nápoles não era uma cidade, era um campo de ruínas. Prédios inteiros reduzidos a escombros, ruas cobertas de destroços, o porto bombardeado repetidas vezes pelos alemães em retirada, e no meio daquela destruição algo ainda mais perturbador: pessoas, centenas, milhares de civis italianos vivendo entre as ruínas, magros ao extremo, crianças com olhos fundos, barrigas inchadas pela desnutrição, mulheres vestidas com trapos, idosos que pareciam ter envelhecido décadas em poucos anos de guerra. O soldado Vicente Pedroso da Cruz de Guaxupé, uma cidadezinha mineira com menos de 9.000 habitantes, mal conseguia segurar seu pesado saco de equipamento. As pernas bambas, o corpo fraco de tanto vomitar durante a travessia do Atlântico. Ele recordaria anos depois: fiquei quase um defunto de tanto vomitar. Mas não foi o enjoo da viagem que mais o marcou naquele dia. Foi o olhar das crianças italianas. Quando os brasileiros começaram a marchar pelo porto, algo estranho aconteceu. Os civis italianos os olhavam com uma mistura de medo e curiosidade. Medo porque haviam aprendido da pior forma possível que soldados estrangeiros significavam perigo. Os alemães, que antes eram aliados de Mussolini, tornaram-se ocupantes brutais após 1943. Saqueavam, executavam civis, tomavam comida à força. As tropas aliadas que libertavam cidades também não eram exatamente delicadas. Bombardeios matavam indiscriminadamente e alguns soldados agiam com violência contra a população local. Então, quando aqueles homens de uniformes americanos, com um distintivo diferente no ombro, Brasil, começaram a desembarcar, os italianos não sabiam o que esperar. Quem eram aqueles soldados? De onde vinham? Seriam como os outros? Crianças se escondiam atrás de suas mães. Idosos observavam de longe desconfiados. Mulheres trancavam portas, mas algo mudou rapidamente. Os brasileiros não marchavam com a dureza militar típica dos europeus. Havia algo diferente no jeito como se movimentavam, como olhavam ao redor, como reagiam à miséria que viam. E em poucos minutos, quando os italianos perceberam que aqueles soldados carregavam a palavra Brasil no ombro, algo começou a mudar. Tímidos no início, alguns civis se aproximaram. Uma mulher estendeu a mão pedindo comida. Uma criança apontou para um cigarro. Um idoso murmurou algo em italiano que os brasileiros não compreendiam, mas o tom era inconfundível, era um pedido de ajuda.
Os pracinhas não tinham nada para dar naquele momento. Haviam acabado de desembarcar. Suas rações ainda estavam empacotadas, seus suprimentos organizados. Mas o que aconteceu nos dias seguintes mudaria completamente a relação entre aqueles soldados e aquela população devastada. Porque os brasileiros que desembarcaram naquele julho de 44 não eram apenas militares cumprindo ordens. Eram homens que carregavam consigo algo que nenhum treinamento militar ensina, nenhum regulamento prescreve. Carregavam empatia, compaixão, uma humanidade que a guerra ainda não havia conseguido apagar. E nos meses seguintes essa humanidade faria toda a diferença. A diferença começou com gestos pequenos, simples, mas que, para uma população devastada pela guerra, significavam tudo. Enquanto outros exércitos viam os civis italianos como obstáculos, ou, na melhor das hipóteses, como responsabilidade dos serviços de apoio, os brasileiros os viam como pessoas, como famílias, como seres humanos em sofrimento. As rações do exército americano eram abundantes. Cada soldado recebia sua cota diária: carne enlatada, biscoitos, chocolate, cigarros, café, alimentos que os italianos não viam há anos. E foi ali que a primeira grande diferença se revelou. Os pracinhas começaram a compartilhar. Não era ordem militar, não estava no regulamento, era instinto, compaixão natural. Um soldado brasileiro caminhando pela rua via uma criança italiana com aquele olhar faminto, aqueles bracinhos magros, aquelas roupas em trapos, e fazia o que qualquer pai, tio ou irmão mais velho brasileiro faria: tirava do próprio bolso um chocolate, um biscoito, uma lata de carne e entregava, sem esperar nada em troca, sem cerimônia, com um sorriso sincero e um toma bambino, em português misturado com italiano improvisado. As mulheres italianas que haviam aprendido a temer soldados, descobriram que aqueles homens de pele morena, falando uma língua musical e estranha, eram diferentes. Não as assediavam, não as ameaçavam, pelo contrário, tratavam-nas com respeito, chamavam de signora, tiravam o quepe para cumprimentar, ofereciam ajuda para carregar água, para buscar lenha, para consertar uma porta quebrada, comportamentos simples que em tempos de guerra pareciam milagres. Há um relato documentado de um pracinha que, ao ver uma família italiana tentando reconstruir sua casa destruída por bombardeios, simplesmente largou seu fuzil, tirou o capacete e começou a ajudar. Passou a tarde inteira carregando pedras, organizando tijolos, enquanto sua unidade descansava. Quando o oficial perguntou por que havia feito aquilo, ele respondeu algo que resume perfeitamente o espírito da FEB: capitão, se fosse minha mãe ali, eu ia querer que alguém ajudasse. E não eram casos isolados, era padrão. Os brasileiros transformaram vilas inteiras. Em Massarosa, uma pequena cidade toscana libertada pela FEB, os pracinhas não apenas expulsaram os alemães, ajudaram a reconstruir, distribuíram suprimentos, organizaram atendimento médico para civis feridos. Os médicos militares brasileiros tratavam italianos com o mesmo cuidado que tratariam soldados feridos, sem distinção, sem discriminação. As crianças italianas, especialmente, criaram um vínculo profundo com os brasileiros. Os pracinhas, muitos deles jovens de 20 e poucos anos que haviam deixado irmãos menores no Brasil, viam naquelas crianças suas próprias famílias, brincavam com elas, ensinavam palavras em português, davam cavalinhos nas costas, riam juntos, e as crianças, que haviam conhecido apenas o horror da guerra, redescobriam a infância ao lado daqueles soldados estrangeiros que pareciam gigantes gentis. Há uma fotografia histórica que captura perfeitamente esse momento: um pracinha brasileiro segurando uma criança italiana no colo. A menina sorri, o soldado sorri, atrás deles, ruínas. Mas, naquele instante, havia esperança, havia humanidade, havia algo que transcendia a guerra. Os italianos começaram a notar outras diferenças. Os brasileiros cantavam muito, sambas, marchinhas, canções do interior, transformavam acampamentos militares em rodas de violão, e os italianos, curiosos,
se aproximavam, sentavam-se ao redor, ouviam aquela música estranha, tropical, cheia de alegria em meio ao caos, e alguns começavam a bater palmas, a sorrir, a sentir algo que parecia impossível alegria. Quando os brasileiros entravam em vilas libertadas, não marchavam com arrogância de conquistadores, marchavam com humildade de libertadores, cumprimentavam os idosos, abraçavam as mães, erguiam crianças nos ombros, e em cada gesto, em cada sorriso, em cada ração compartilhada, construíam algo muito maior que uma campanha militar, construíam uma ponte humana entre dois povos separados por um oceano, por línguas diferentes, por culturas distintas, mas unidos pela mesma capacidade de sentir, de sofrer, de amar e de demonstrar compaixão quando o mundo ao redor só conhecia violência. Entre setembro de 1944 e abril de 1945, algo extraordinário aconteceu no norte da Itália. Não foi apenas uma campanha militar, foi uma convivência, uma integração genuína entre soldados brasileiros e civis italianos que transformou vidas dos dois lados. 8 meses que criaram laços tão profundos que décadas depois, velhos italianos ainda choram ao falar dos pracinhas. Os brasileiros começaram a aprender italiano. Não o italiano formal dos livros, mas o italiano das ruas, das famílias, das conversas ao redor da mesa. Buongiorno, come stai? Mamma mia, per favore. Palavras que saíam misturadas com português, criando um dialeto único, uma língua da amizade. E os italianos curiosos começaram a aprender português. Obrigado, tudo bem, saudade. Tentavam reproduzir aqueles sons estranhos e acabavam rindo junto com os brasileiros das pronúncias erradas. As famílias italianas começaram a convidar soldados brasileiros para jantar. Não tinham quase nada para oferecer. Um prato de massa com azeite, pão duro, vinho fraco, mas ofereciam com o coração, e os pracinhas chegavam trazendo suas rações, carne enlatada, chocolate, café, e todos compartilhavam. Sentavam-se à mesa como se fossem família, conversavam com gestos, com olhares, com sorrisos. Mesmo quando as palavras faltavam, a conexão estava ali, real, palpável, humana. Miguel Pereira, um pracinha de Minas Gerais, foi um dos muitos que criou vínculos profundos. Conheceu uma família italiana em Vignola. O pai havia morrido na guerra. A mãe tentava sustentar 3 filhos sozinha. Miguel começou a visitá-los sempre que tinha folga. Levava comida, ajudava nos reparos da casa, brincava com as crianças e com o tempo aquela família italiana tornou-se sua família. Ele chamava a senhora de mamã, as crianças o chamavam de fratello. Irmão, era mais que amizade, era pertencimento. E não era só Miguel, eram centenas, milhares de histórias assim. Soldados brasileiros que, longe de suas casas, encontraram em famílias italianas o calor humano que faltava. E famílias italianas que, devastadas pela guerra, encontraram em brasileiros a esperança de que humanidade ainda existia. Houve romances também, inevitavelmente. Jovens soldados conhecendo moças italianas, olhares trocados, conversas tímidas, caminhadas ao entardecer pelas ruas reconstruídas. Alguns desses romances eram superficiais, passageiros, mas outros eram genuínos, profundos. Havia pracinhas que falavam sério em voltar após a guerra, que prometiam buscar aquelas moças e construir uma vida juntos. Alguns cumpriram, outros não conseguiram, mas as promessas foram sinceras. Os brasileiros participavam das festas das vilas. Quando os italianos, mesmo em meio à miséria, organizavam celebrações religiosas, uma missa, uma procissão, uma festa de santo, os pracinhas estavam lá, respeitosos, curiosos. Muitos eram católicos também, então ajoelhavam-se nas mesmas igrejas bombardeadas, rezavam aos mesmos santos, compartilhavam a mesma fé que de alguma forma transcendia nacionalidades. E os italianos, por sua vez, adotavam os brasileiros. Quando um soldado ficava doente, as mulheres italianas levavam sopas, chás, remédios caseiros. Quando um pracinha era ferido em combate e voltava convalescendo, crianças visitavam, levavam flores, desenhos, presentes improvisados. Quando chegavam notícias de baixas, um brasileiro morto em batalha,
Famílias italianas choravam como se tivessem perdido um dos seus. Havia respeito mútuo. Os brasileiros respeitavam a cultura italiana. Não zombavam das ruínas, não ridicularizavam a pobreza, não desprezavam os costumes. E os italianos respeitavam os brasileiros. Admiravam sua coragem nos campos de batalha. Valorizavam sua generosidade no dia a dia. E começaram a ver aqueles soldados não como libertadores distantes, mas como irmãos vindos de longe. 8 meses. Parecem pouco tempo, mas em tempos de guerra, 8 meses são uma eternidade. São suficientes para criar memórias que duram décadas, para formar vínculos que o oceano não consegue romper, para plantar sementes de amizade que germinam por gerações. E quando chegou julho de 1945, quando a ordem de retorno ao Brasil foi dada, tanto os brasileiros quanto os italianos sabiam que algo precioso estava prestes a terminar, algo que nenhum dos dois estava preparado para perder. Julho de 1945. A guerra na Europa havia terminado oficialmente em 8 de maio. Os nazistas capitularam, Hitler estava morto, o Terceiro Reich destruído, e agora começava a maior operação logística do pós-guerra a devolver milhões de soldados aliados aos seus países. Para os brasileiros da EFEB isso significava uma coisa a voltar para casa. A notícia chegou como um soco no estômago dos italianos. Os brasileiros estão partindo, vão embora. De volta ao Brasil. Aquele país distante do outro lado do Atlântico. Um lugar tão longe que parecia outro mundo, e era. Para a maioria dos italianos, especialmente os mais pobres das vilas rurais, a probabilidade de algum dia cruzar o oceano e rever aqueles soldados era zero. A despedida seria definitiva. Final. Para sempre. As primeiras levas começaram a partir em julho. Caminhões militares americanos percorriam as vilas do norte da Itália recolhendo soldados brasileiros e levando-os aos portos de embarque. Nápoles, Livorno. Ali esperavam os navios que os trariam de volta através do Atlântico. E foi nas estradas, naquelas despedidas improvisadas, que as cenas mais emocionantes aconteceram. Quando os caminhões começavam a se movimentar, as famílias italianas corriam. Mulheres, crianças, idosos, saíam de suas casas, largavam tudo, corriam até as estradas, acenavam, choravam, gritavam nomes. Giovanni, era como chamavam carinhosamente muitos brasileiros que não conseguiam pronunciar. Antônio, Paulo, nomes italianos que adotaram para soldados cujos nomes brasileiros eram difíceis demais. As mulheres choravam abertamente, não escondiam as lágrimas, seguravam lenços brancos, acenavam desesperadamente enquanto os caminhões se distanciavam. Algumas corriam atrás dos veículos até não conseguirem mais. E quando paravam exaustas, continuavam acenando, continuavam chorando, até os caminhões desaparecerem completamente no horizonte. As crianças eram as mais devastadas. Aqueles soldados brasileiros haviam sido seus heróis, seus protetores, seus amigos. Haviam dado chocolate quando não havia comida, haviam brincado quando tudo era tristeza, haviam trazido sorrisos em tempos de lágrimas. E agora estavam indo embora, para sempre. Muitas crianças choravam inconsoláveis. Algumas corriam atrás dos caminhões gritando non andare, não vá. Outras simplesmente ficavam paralisadas, lágrimas escorrendo, incapazes de compreender por que seus amigos tinham que partir. Os idosos, que haviam vivido décadas, que conheciam a dureza da vida, que raramente demonstravam emoções tão abertamente, também choravam. Homens de 60, 70 anos, com lágrimas escorrendo por rostos enrugados, porque sabiam que aqueles brasileiros haviam dado a eles algo que nenhum exército invasor jamais deu: dignidade, respeito, humanidade. E os brasileiros, dentro dos caminhões, também choravam. Sim, estavam voltando para casa, revendo famílias, reencontrando mães, pais, esposas, filhos, mas estavam deixando para trás algo precioso: amigos, famílias adotivas, crianças que haviam aprendido a amar, mulheres que haviam tocado seus corações. Um pedaço de suas almas ficaria para sempre naquelas vilas italianas. Muitos italianos levavam presentes, não tinham nada de valor material, mas levavam o que podiam: um lenço bordado à mão, uma pequena medalha religiosa, uma garrafa de vinho guardada desde antes da guerra, um pedaço de queijo, presentes simples que valiam tudo, porque não eram presentes, eram símbolos, eram formas de dizer: você mudou minha vida, nunca vou esquecer você.
Entre julho e outubro de 1945, todos os escalões da FEB retornaram, 23 mil homens cruzaram o Atlântico de volta. E enquanto isso, nas vilas italianas, a vida continuava. Mas algo havia mudado. As famílias falavam dos brasileiros como se falassem de santos. Aqueles homens nos salvaram. Nunca vi soldados tão gentis. Meus filhos ainda perguntam pelos brasileiros, e fizeram algo extraordinário. Ergueram monumentos. Não por ordem governamental, por iniciativa popular. Famílias italianas, com seus poucos recursos, juntaram dinheiro, contrataram artesãos e construíram memoriais. Em Montezé há um monumento aos pracinhas brasileiros que morreram libertando a cidade. Em Massarosa outro. Em várias vilas do norte da Itália, placas, bustos, cruzes com inscrições em português e italiano, e até hoje, 80 anos depois, aqueles monumentos são cuidados. Flores frescas são colocadas regularmente, em datas comemorativas, cerimônias são realizadas. Velhos italianos, já na casa dos 90 anos, comparecem. Alguns ainda lembram: eu era criança, um brasileiro me deu chocolate, salvou minha vida. E choram. Ainda choram. 80 anos depois, ainda choram ao lembrar da despedida. Porque o que os soldados brasileiros fizeram antes de voltar ao Brasil não foi um ato grandioso, não foi uma batalha épica, não foi uma conquista militar memorável, foi algo muito mais simples e ao mesmo tempo, muito mais poderoso. Eles simplesmente foram humanos. Em um mundo que havia esquecido o que humanidade significava, eles lembraram. E ao fazer isso, deixaram uma marca permanente em um povo que nunca os esqueceria. Os alemães riram da bandeira brasileira em Montezé. Os americanos duvidaram da capacidade militar da FEB. Mas os italianos amaram profundamente, porque viram nesses soldados vindos de um país tropical, falando uma língua desconhecida, algo que a guerra quase havia destruído. Bondade pura, desinteressada, genuína. E quando eles partiram, levaram consigo um pedaço da Itália, e deixaram para trás um pedaço do Brasil que permanece vivo até hoje.